Seja bem-vindo ao Ação Sustentável. Vamos falar dessa rede que é o meio ambiente. Olha, cada vez mais a gente tem percebido o tanto que uma coisa está ligada à outra. Quer ver? Olha de onde eu vou puxar essa atual crise de fertilizantes pela qual a gente está passando, principalmente essa falta do potássio, que é um dos principais componentes que a gente coloca na nossa terra, né, dos insumos que a gente usa aqui na nossa agricultura brasileira. Mas veja só, pandemia, crise energética, falta de chuvas. Meu Deus, o que isso tudo tem a ver com potássio? Tem. E eu vou comprovar para você conversando com um pesquisador da Embrapa, especialista, que me deu a honra de estar aqui comigo hoje no meu programa, Éder Martins. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. A gente que agradece o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Então, Éder, olha, a gente já teve uma conversa prévia, né, sobre esse tema. Teve aí a preocupação, a ministra da Agricultura se manifestando, produtores vendo a alta nos preços, até o presidente da República falou a respeito. O que nós temos de comum, eu diria até de coincidente, entre tudo isso, essa crise energética e a crise dos fertilizantes, falta de chuva, como que a gente liga tudo isso? Na realidade, Samantha, a gente tem um problema que é muito sério, que essas fontes que a gente utiliza na agricultura, elas são commodities fertilizantes, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. Eles são produzidos no exterior, eles não são produzidos, principalmente produzidos no exterior. A gente recebe aqui a matéria-prima que depois ela é combinada, né, para criar as fórmulas, e tudo que vem lá do hemisfério norte. Quer dizer, 80% do NPK utilizado no Brasil, ele vem do hemisfério norte, né? Então a gente importa, a gente é dependente, e o que é mais dependente é o potássio. Então todas essas questões da crise que a gente está passando atualmente, existe uma ligação com a questão energética, né, mundial. Quer dizer, o custo do petróleo aumentou, então, obviamente, isso vai impactar no processo de produção do NPK. Nós estamos ainda numa pandemia, né, que também impacta todo esse processo que acontece mundialmente, e finalmente nós temos uma crise ligada à questão de chuvas, porque se a gente não tem chuva, que é o nutriente mais importante para o desenvolvimento da agricultura, é a água. Sem água a gente não consegue desenvolver as plantas. E finalmente tem ainda o fator cambial, né? Nós estamos também bastante desfavorável em relação ao câmbio. Então os custos dessas fontes que são externas, que a gente importa, fica muito elevado. Então atualmente nós estamos passando por uma crise que a gente só tem notícia que foi em 2009, uma outra crise parecida com essa, né? A diferença é que agora é mais grave, né? Nós combinamos todas essas características que eu comentei inicialmente. Não é só uma questão de disponibilidade das commodities, né, das fontes. Nós temos todos esses 4 componentes que eu comentei inicialmente. Então, a gente fala sempre, Éder, que o meio ambiente é uma rede, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista dessa crise energética e essa retomada pós-pandemia, o gás natural que é utilizado para a fabricação, para a retirada, né, não fabricação, mas para a extração desse potássio, ele foi direcionado para outras coisas. O barril de petróleo subiu. Então, quando a gente começa a falar do que liga tudo isso, obviamente a gente precisa olhar com um pouco mais eu diria até de generalidade para o meio ambiente. E aí, uma coisa que me chama a atenção é que você diz que a gente busca lá no hemisfério norte este componente. Principalmente Canadá e Bielorrússia, que mandam para nós o potássio. Mas vamos olhar do ponto de vista sustentável. A gente traz essa commodity para cá, daí a gente joga isso na terra, planta, daí a gente pega a nossa soja e leva para lá de novo? É isso que a gente faz?
Na realidade, a soja, né, e outros produtos agrícolas também são commodities, né? A principal commodity brasileira agrícola é a soja. Então a gente produz no Brasil e exporta, né? Existem grandes consumidores como a China, né, que importa grandes quantidades de soja que vai ser um componente para ração animal, no final das contas é para produzir proteína animal. É uma commodity agrícola, também tem essas mesmas características. Ele é produzida em grandes quantidades em uma determinada região e é transportada para outros continentes. Essa é a característica da commodity. Tem baixo custo e, e é comercializado em grandes quantidades. Então tem a mesma questão, né? Existe um problema, realmente tem um problema ambiental de base, né? Que é a gente produzir o insumo ou o produto numa determinada região que só vai ser consumido em outros continentes. Isso é um problema bem sério, né? A gente tem que pensar que essa crise é uma oportunidade também para a gente pensar em soluções regionais. Então, o que significa soluções regionais? A gente diminuir a distância entre a produção do insumo agrícola da mesma forma do produto agrícola também. Nós temos que diminuir essas distâncias. Isso vai diminuir custo energético, isso vai diminuir custo dos próprios recursos naturais que nós temos, e isso é essencial agora. Nós temos que olhar para a produção agrícola também olhando para a qualidade, né? Porque quando você pensa em commodity, a qualidade não é um valor importante. Mas quando você pensa em alimento que você vai utilizar diretamente, a humanidade vai usar diretamente, a gente precisa pensar em questão de uma qualidade da saúde das pessoas. Por isso que a gente Está vai cada vez diretamente ligado, né? Tá diretamente ligado. A gente tem essa. E quando a gente pensa que no momento em que você está produzindo um alimento, que você tem essa pegada, você pode diminuir a pegada ambiental de tudo isso, né? Diminuir essas distâncias, diminuir custo, direta e indiretamente nós estamos falando da saúde das pessoas. Mas a pergunta que todo mundo faz, Éder, é assim, ok, a gente está vendo o preço subir desses insumos, a gente está vendo produto escasso e existem essas soluções regionais? Então, nós estamos fazendo pesquisa há bastante tempo, né? A Embrapa e parceiros, né? Universidades, institutos de pesquisa no Brasil fazem estudos há bastante tempo, de uma forma sistemática há pelo menos 20 anos. E de uma forma pontual desde o século XVIII, né? Mas de uma forma ainda conceitual. Somente a partir do final dos anos 80 e 90 é que essas pesquisas se aprofundaram e começaram a ser sistemáticas, a ponto da gente gerar uma regulamentação específica para esses insumos regionais, que são os remineralizadores de solo, que são derivados de rochas silicáticas. E dentre essas rochas silicáticas, nós temos rochas que são potássicas. E já existe um estudo bastante razoável sobre as fontes que têm potencial para ser usado na agricultura como fonte de potássio. No entanto, a gente precisa ainda de muita pesquisa para desenvolver o que a gente chama de recomendação de uso. Como é que a gente faz o manejo dessas fontes? Isso é uma pesquisa de longo prazo, porque essas fontes que eu estou falando são fontes que não são solúveis em água, diferente dos sais que nós utilizamos, que nós importamos, que são prontamente disponíveis por serem solúveis em água, enquanto que essas fontes que eu estou comentando, que são essas fontes alternativas e regionais, elas não são solúveis em água e, portanto, são bem mais complexas. Você precisa de um sistema agrícola que seja bastante ativo do ponto de vista biológico.
Então, a grande demanda de mudança que está acontecendo hoje é que você tenha uma agricultura que seja mais eficiente do ponto de vista biológico. Isso é muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Temos Não, bastante sem tempo. dúvida. Só assim, só te interromper nesse pedaço que eu quero pegar essa deixa, quando a gente fala que Claro. nós precisamos incrementar o uso do biológico, inclusive para resolver problemas ambientais que nós temos de dejetos dos próprios rebanhos de suínos, bovinos, etc., que a gente tem aí os tratamentos e lógico que faz o uso, a destinação adequada, mas que quando nós fizermos com que isso seja matéria-prima ou um componente daquilo que eu vou usar, uma rocha silicática, por exemplo, combinada com esse componente biológico, além de eu ter uma solução regional, eu vou resolver um problema ambiental. Quer dizer, a gente pega aí o limão e faz mais do que uma limonada, né? É isso mesmo. Não são apenas as rochas, né? Nós temos vários resíduos de processos agroindustriais e até urbanos, né? Que são ricos em matéria orgânica e são ricos em nutrientes. Isso já é bem conhecido. Nós temos dezenas de milhões de toneladas que são produzidas de dejetos de suínos, de aves e de gado, né, confinados. E a gente tem que usar isso como matéria-prima, não tem que transformar isso num problema. Na realidade, ele é uma parte da solução ligada à questão do manejo da fertilidade do solo. Então, imagina que a alimentação desses animais, dos suínos, das aves e do gado bovino, a alimentação dela é feita a partir de base vegetal. E essa base vegetal ela tem nutrientes. Então, nós somos obrigados, né, do ponto de vista ambiental, nós somos obrigados a reciclar esses nutrientes que estão nesses resíduos orgânicos. E como é que a gente faz isso? Fazendo o que a gente chama de integração dessas fontes. Nós temos que integrar essas fontes orgânicas com as fontes minerais regionais. Então, quanto mais a gente fizer isso, nós vamos entrar no que a gente chama de uma economia circular, né? Onde nós vamos circular os nutrientes que já estão na cadeia. Né? Então, imagina, a alimentação veio de grãos, né? Vem de grãos de próprias forrageiras, né? Que tem nutrientes. O animal vai alimentar, vai poder se desenvolver e vai eliminar boa parte do que foi consumido, ele se transforma em nutriente. Que se você fizer E um a gente tratamento. usar isso no processo de uma forma inteligente. Agora, em que pé estão essas pesquisas? Eu sei que tem aí um serviço já a nível de Secretaria de Governo, Secretaria Estratégica de Governo, olhando para esse lado. A gente tem uma perspectiva de poder recomendar esse uso a um médio, curto, longo prazo? O que o produtor consegue tirar dessa crise e entender que já está sendo feito? Nós temos uma pesquisa, a gente conhece muito bem as fontes. Essas fontes, do ponto de vista de composição química, composição mineralógica, e qual o tipo de tratamento você tem que fazer para ela ser eficiente. Isso nós já temos um conhecimento bastante profundo. O que falta são as pesquisas de longo prazo a campo para a gente fazer a recomendação de uso, quer dizer, saber exatamente como utilizar na agricultura. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma pesquisa de longo prazo. Só que isso é urgente, né? Nós estamos numa situação urgente. Então, de forma bastante importante, né, nós, durante esse ano de 2021, nós discutimos o Plano Nacional de Fertilizantes, que é o que foi organizado e orientado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então, ele vai ser divulgado, esse plano agora, no final de outubro, início de novembro,
E é um plano bastante arrojado. Nós vamos falar de todas as cadeias, né? A cadeia do nitrogênio, do fósforo, do potássio, e dessas cadeias que a gente chama de cadeias emergentes, que são as cadeias desses insumos que são locais e regionais. A outra parte importante é que o próprio agricultor, aquele agricultor que está na frente, nós temos organizações de agricultores que se preocupam muito com a sustentabilidade, especialmente a sustentabilidade do processo agrícola. Então, qual é a estratégia daqueles que estão mais na frente? Né? Eles estão usando processos, uma agricultura em que mantém o solo sempre coberto e sempre ativo do ponto de vista biológico. Então, não deixa o solo impulsivo, porque em situações tropicais você não pode deixar o solo impulsivo, ele tem que estar vivo todo o tempo, e fazendo fotossíntese e desenvolvendo plantas e produzindo matéria orgânica e deixando o solo ativo do ponto de vista biológico. E nesse tipo de agricultura, né, uma agricultura biológica, ela vai funcionar muito bem essas fontes de baixa solubilidade e vai funcionar muito bem esses insumos biológicos que nós estamos trabalhando hoje, desenvolvendo, o que nós chamamos de bioinsumos, tanto para controlar pragas e doenças, mas também para estimular as plantas a se desenvolver. Então, nós estamos numa nova etapa da Revolução Verde. Nós estamos chamando essa nova fase de Revolução Sempre Verde, porque que ela é especial nas condições tropicais. Não, e faz sentido porque essa ideia da rotatividade, né? Nós termos aí o solo sem parar de ter atividade, e nós pensarmos nessa economia circular do agro, que tem o alimento do animal, tem o dejeto, tem o uso desse insumo, tanto biofertilizante quanto biodefensivo, que eu acho que é um avanço sensacional para a agricultura brasileira, nós sim estaremos numa agricultura sempre verde, numa produção sempre verde, cada vez mais. Uma pergunta que eu acho que a mim me faz pensar que nós temos 8% do nosso território onde a gente produz com agricultura e mais ou menos uns 23% com pecuária. Existe escala para que nós possamos usar, porque hoje nós importamos 96% do potássio que a gente usa no NPK. Nós conseguiremos, é possível, será, chegar a uma autonomia em relação a isso, Éder? Sim, é possível sim. O que nós temos hoje, né, a regulamentação desses novos insumos aconteceu somente em 2016. Nós chamamos esses insumos de remineralizadores de solos. E entre eles, tem alguns que são fontes de potássio. E essa regulamentação, ela permitiu hoje, nós temos uma produção de em torno de 1,5 milhão de toneladas desses insumos no Brasil. E isso não é muito, né? Isso equivale a um pouco mais de 3 milhões de hectares. Né? A gente olha aí que a gente tem que olhar para a área agrícola em torno de 75 milhões de hectares. Então, é uma fração ainda pequena da área agrícola que está sendo utilizada com esses insumos. A previsão nossa, se a gente tiver os incentivos, todos, tanto da iniciativa privada quanto os incentivos de governo, né, políticas públicas específicas, nós poderemos alcançar em 10 anos 75 milhões de toneladas sendo produzidas. Nós temos 30 empresas produzindo esses insumos no Brasil. E sendo que ainda nós temos um potencial de 750 empresas, né, que podem produzir. Você imagina que calcário, né, que é um insumo muito importante para a agricultura, nós temos em torno de 400 pedreiras que produzem calcário agrícola. E essas fontes que eu estou comentando, elas podem alcançar em torno de 750 empresas que podem produzir. E isso aí, esse dado não é um dado aleatório. Nós estudamos as empresas que já existem e que elas podem, além de produzir o que elas produzem atualmente,
essas mineradoras de pequeno e médio porte, elas poderão também criar uma nova rota para gerar produtos para a agricultura. E uma outra coisa que é E o que importante, precisa, Éder? Não, deixa eu só pegar esse gancho. O que precisa para a gente fazer elas virem para dentro? porque precisa de um investimento muito grande, né, do setor privado para essas novas rotas, porque, por exemplo, uma das áreas da mineração que são importantes, que podem gerar produtos agrícolas, é justamente as áreas, as mineradoras pequenas, né, que são as pedreiras. Boa parte das pedreiras, em torno de 90% das pedreiras que geram brita e areia artificial, elas também podem gerar produtos para a agricultura. A diferença é que você tem que ter um beneficiamento diferente. Você precisa gerar um produto bem fino para ele poder ser reativo no solo agrícola. E isso exige um investimento. Se você criar uma produção de 20 mil, 100 mil toneladas, 100 mil toneladas ano, você vai precisar de um investimento entre 20 e 70 milhões de reais por unidade produtora. Não é pouco, né? Você precisa ter um investimento, isso precisa ter rotas de financiamento, né? Tanto público quanto privado, e isso vai exigir um esforço, né? Nesse sentido de uma política para que se desenvolva isso. O outro lado é que nós temos que desenvolver recomendações de uso regionais. Isso é um desafio muito grande, porque essas fontes elas têm fontes que funcionam no curto, médio e longo prazo, né? Então, nós precisamos conhecer esse comportamento para a gente entender como que a gente vai fazer esse manejo. A gente já tem um conhecimento que indica o seguinte, que nós vamos utilizar entre 1 e 2 toneladas por hectare ano desses insumos. E isso tem também um impacto não só na fertilidade do solo. Você falou da pegada, da pegada ambiental. Tem uma questão também importante hoje, muito relevante, que é a questão do carbono. Então, esse processo que nós estamos falando, ele também tem o potencial de sequestrar carbono no solo agrícola. E isso pode ser um processo revolucionário. A cada tonelada que você aplica, nós já temos estimativas que você pode sequestrar 150 quilos de CO2 equivalente. E essa observação sua, Éder, é super importante, porque tanto a gente ganha quando deixa de ter todo esse trajeto de importação do produto, quanto ganha nesse sequestro de carbono. Então, é duplamente positivo para o meio ambiente, né? Exatamente, pensando globalmente, né? Nós temos um problema muito sério hoje, que é essa questão dos gases de efeito estufa. Nós temos compromissos, né, brasileiros, e a gente pode cumprir parte desse compromisso através da agricultura. Então, uma agricultura que regionaliza as suas soluções, com certeza ela vai sequestrar mais carbono no solo agrícola. E isso vai ser muito importante para a sustentabilidade do setor. Vai melhorar ambientalmente essa questão do ciclo do carbono, vai melhorar a qualidade da produção e vai deixar um solo de melhor qualidade para as próximas gerações. Que é tudo que a gente quer, olha só. Eu sempre falo, viu, Éder, a crise, ela sempre é geradora de oportunidade, a gente sabe, isso já é um saber oriental. A Embrapa sempre puxando o carro, sempre quando a gente tem um problema, a gente vê que o Brasil tem esse instituto. É uma empresa de economia mista, é importante que as pessoas saibam. A Embrapa é pública e privada, ela recebe recursos. A gente tem que olhar para a Embrapa com muito carinho, porque ela traz para a gente soluções quando a gente mais precisa. E eu quero agradecer o teu empenho, a tua disponibilidade e, por favor, use o nosso espaço para divulgar essas informações. Perfeito, Samantha. A gente está sempre à disposição para contribuir com a divulgação e também para contribuir com o apoio, né, desse tema
no Brasil, né? A gente tem aí não só a Embrapa, como institutos de pesquisa e universidades que são parceiros. Nós temos também organizações dos agricultores. Eu vou dar um exemplo aqui, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que é o GAS, né, que é uma entidade que está na ponta, está lá na frente, né, do ponto de vista de adoção dessas tecnologias. É importante falar sobre isso e dizer que nós temos hoje no Brasil um plano nacional de fertilizantes que precisa ser adotado e colocar ele em curso para a gente diminuir a dependência e também a gente desenvolver essas tecnologias que são tão importantes hoje para a sustentabilidade do agro. Eu que agradeço, viu, Samanta? Não, excelente. Muito obrigada. Um grande abraço para você, para a nossa Embrapa, e um grande abraço para você que nos acompanha toda semana aqui no Ação Sustentável. Semana que vem a gente está de volta.